Oi, gente, vou testar o áudio aqui com vocês. Oi, Grazi, boa noite, boa noite. Quem aí já foi minha paciente, vai escrevendo aqui. Alguns eu conheço, alguns não. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre diabetes gestacional. Se você está grávida ou se pretende engravidar, você vai aprender demais nessa live hoje comigo. Se você não está grávida, se você não quer engravidar, você é muito bem-vinda, mas essa live não é para você. Então, se você quer compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça, alguma pessoa importante que deseja ter um filho saudável, que tenha dúvidas durante a gestação, eu peço para que você compartilhe aqui, ó, nesse aviãozinho. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Esse é o aviãozinho que você consegue enviar todo esse conteúdo que nós vamos falar hoje para gestantes e tentantes. São pacientes que querem programar uma gestação sem dúvidas para terem um bebê saudável. E hoje eu vou escolhi um assunto muito comum no consultório, que atinge cerca de 10% das mulheres grávidas, que é o diabetes gestacional. Uma patologia tão comum, uma patologia que tem se tornado tão frequente para o nosso cuidado, devido à alteração que apresenta a grávida, as pessoas hoje no mundo ocidental, que é devido à dieta, a pouca atividade física, quer dizer, ao sedentarismo e alimentação rica em carboidratos. E eu vou falar sobre isso aqui hoje na nossa live, como que isso pode prejudicar e interferir no desenvolvimento do seu bebê. Se vocês estão me ouvindo, gente, coloquem aqui, por favor, para que eu saiba que tá tudo bem e a gente consiga falar o nosso tema de hoje, que é sobre diabetes gestacional. Escrevam para mim nos comentários, por favor, se vocês estão ouvindo bem, para que eu continue sobre o nosso assunto programado para grávidas e tentantes que querem ter um bebê saudável, que pretendem ter uma gestação sem dúvidas. Oba, beleza, obrigada. Bom, gente, eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou sócia e proprietária da Clínica Fado e meu objetivo aqui é fazer com que as mães se tornem preparadas, mães saudáveis, mães que não recebem pitaco da vizinha, pitaco de pessoas da comunidade e pitacos errados. Então é comigo que você vai aprender um pouco mais sobre saúde da gestação. Eu quero trazer conteúdo aqui para que vocês não dependam de informações erradas dos seus médicos, para que vocês realmente possam fazer o melhor para que seu filho tenha saúde no futuro. Esse é nosso objetivo. Se você conhece uma mãe grávida, se você está grávida, seja muito bem-vinda e pode encaminhar esse conteúdo também. Por que eu escolhi o tema de diabetes gestacional para falar hoje? Primeiro que eu recebo várias dúvidas diariamente sobre esse conteúdo e é muito comum que apareçam grávidas com alteração glicêmica durante o desenvolvimento da gestação por causa da dieta ocidental, que é uma dieta pobre em substâncias nutritivas e rica em carboidratos, né? Aquele macarrão, arroz quentinho, sopa de produtos que engordam ali com fubá, arroz, que a sua mãe gosta de fazer, isso tudo pode estar prejudicando o desenvolvimento do seu filho e muito mais. Além de complicar a sua saúde, provocando riscos inclusive de óbito do seu bebê, pode gerar alterações para sempre, alterações permanentes na saúde do seu filho. Que alterações seriam essas? Alterações como diabetes, como alterações neurológicas, e isso tudo eu vou te explicar hoje nessa live para que você se enriqueça de conteúdo de qualidade e possa fazer o melhor pela saúde do seu filho. As complicações da macrosomia, né, do ganho de peso exagerado desse bebê, podem repercutir principalmente na hora do parto e isso pode gerar complicações para esse nascimento. A maioria das pacientes com bebês muito grandes, bebês que são gigs, essas pacientes são submetidas a cesáreas. E não só pela via de parto é uma preocupação para a gente, mas principalmente pelo metabolismo dessa criança, como vai ser o desenvolvimento neural dessa criança. Então, as complicações do parto geralmente são devidas a um feto grande, a um feto que recebeu muito açúcar durante a gestação.
O tamanho fetal, gente, ele é resultado de todo um processo de acúmulo de glicose, acúmulo de carboidrato simples. E o excesso desse carboidrato simples ou de produtos que aumentam o ganho de peso do bebê, que pode ser a glicose, pode ser um triglicérides altamente, em grande quantidade, pode gerar uma complicação na saúde desse bebê, pode interferir no desenvolvimento e no aporte de quantidades de glicogênio para esse fígado do bebê, que é um tipo de açúcar acumulado que fica no músculo e no fígado. Isso gerar alterações para o metabolismo do bebê no futuro. Quando a gente está grávida e come um excesso de açúcar, existe a liberação na mãe de muita insulina. E essa insulina em grande quantidade pode atravessar ali a placenta e a glicose também atravessa a placenta para esse bebê e pode gerar um excesso de insulina nesse bebê. Esse feto com muita glicose, esse feto com muita insulina, gente, ele vai ativar receptores que são semelhantes à insulina, são como se fosse uma fechadura ali que ele é suscetível a essa insulina em excesso desse bebê e estimula o fator de crescimento. É por isso que os bebês crescem tanto naquelas mulheres que são diabéticas, que têm um excesso de glicose chegando ali para o bebezinho delas. As mulheres que têm gestações diabéticas, elas têm uma grande quantidade de insulina nesses bebês. E essa insulina vai se ligar a esse receptor de fator de crescimento, fazendo com que esse bebê cresça demais. E qual que é o problema de um bebê que cresce demais? Além de alterações do metabolismo, a criança maior, ela se complica na hora de nascer e isso gera alterações durante o trabalho de parto e principalmente alterações na formação desses órgãos desses bebês. Além disso, esses bebês, eles são submetidos a uma falta maior de oxigênio, uma hipóxia. E essa falta relativa de oxigênio ocorre ali já dentro do útero, aumentando a chance do bebê falecer, do bebê nascer morto, do bebê não se desenvolver saudável e gerar asfixia durante o nascimento, que é a falta de oxigênio para o bebê que está nascendo. E são gestações que geram problemas neurológicos para esse bebê. Se falta oxigênio durante o trabalho de parto para esse bebê pode ficar sequelado, pode ficar com alterações das funções cognitivas e sequelas, inclusive gerando o óbito, que é a morte do bebê. Essa falta de oxigênio gera um excesso de produção de glóbulos vermelhos na tentativa de manter esse bebê bem oxigenado. E esse excesso de glóbulos vermelhos, ele é transmitido ali para o fígado, aumentando a quantidade de bilirrubinas nesse bebê. Então, são vários fatores que são alterados ali, complicando a saúde do bebê. Esse excesso de insulina no bebê, ele altera também a síntese de surfactante, que é uma substância importante no amadurecimento do pulmão do bebê. Por isso, aqueles bebês, filhos de mães diabéticas, têm muito mais complicações respiratórias, muito mais problemas de respiração ao nascimento. São bebês grandes, considerados os gigantes de barro. São bebês grandes que vão para a UTI, que têm complicações de excesso de insulina, que geram falta de glicose circulante, que precisam ter um cuidado todo especial no aporte desse açúcar ali, porque senão esse bebê pode ficar em deficiência desse combustível que é o responsável pelo metabolismo e gerar a morte prematura desse bebê. Gente, coloquem aqui pra mim se vocês conhecem alguém com diabetes ou se estão diabéticas ou se fizeram a triagem, porque eu quero entender como eu posso te ajudar mais. A falta de glicose do bebê, ela é a grande responsável por alterações do cérebro desse bebê também. A gente sabe que existem estudos que provaram
que essa glicose, ela cai muito rápido depois que o bebê nasce, porque o bebê estava acostumado com uma quantidade de glicose chegando e a insulina dele foi aumentando durante todo o processo ali de desenvolvimento dentro da barriga da mãe. E aí ele tem muita insulina, quando ele nasce, aquele colostro tem pouca quantidade de glicose e aí ele começa a ter uma queima exacerbada, uma grande queima desse excesso de glicose, provocando a diminuição ali da glicose circulante e a hipoglicemia. A gente tem sempre que pensar em estratégias preventivas e para tratar mesmo os riscos dessa diabetes gestacional, principalmente monitorizando a glicose da mãe e a glicose desse bebê que nasce. Quando o neném nasce, ele tem que ter uma alimentação frequente, com alteração, com acompanhamento dessa glicose dele, porque senão ele pode ficar com falta, com deficiência de glicose circulante e ter uma hipoglicemia que complica a saúde e o desenvolvimento desse bebê, gerando o que a gente chama de neonatos de maior risco. São nenéns que nascem com alto risco de vida. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, se chegou para vocês essa orientação de vocês responderem aqui para mim se vocês estão grávidas e se tem também alguém com diabetes gestacional. Para eu não ficar falando tanta coisa chata aqui, né? Que às vezes tem gente que ainda tá bem no comecinho e não entendeu ainda as repercussões que esse diabetes pode provocar. Gente, a partir de 24 semanas existe uma modificação na expressão de um hormônio da placenta, que é um hormônio que é chamado de lactogênio placentário. E esse hormônio aumenta a resistência à insulina. Isso pode gerar um excesso de glicose circulante e o diagnóstico ali nessa fase de 24 semanas, ele pode ser feito precocemente. E qual é a importância da gente fazer esse diagnóstico precoce para essa mulher? É que nós conseguiremos tratar essa mulher a tempo, melhorar as condições de saúde desse bebê, para que esse bebê tenha mais chances de sobrevivência, que ele não se desenvolva com muita aumento da circunferência abdominal, com excesso de glicogênio ali no fígado dele, para que não tenha complicações metabólicas na saúde desse bebê. Então a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. E sabe quais são os fatores de risco para um diagnóstico, para uma paciente desenvolver a diabetes gestacional? Os fatores de risco, gente, além da própria gestação, eles passam por vários tipos de problemas, como depressão, multiparidade, pacientes com histórico prévio de diabetes gestacional, pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, pacientes que têm idade materna avançada, acima de 25 anos, a gente aumenta o risco de diabetes gestacional também, principalmente se essa mulher tem esses fatores acumulados, né? E além disso, a gente sabe que as pacientes que não se exercitam, elas que são mais sedentárias, têm um risco maior também de desenvolver o diabetes gestacional. E pasmem, meninas, além desses todos os fatores, ainda o sexo masculino do neném pode sim aumentar o risco de diabetes gestacional. Então, aquelas pacientes que estão grávidas de meninos podem ter um risco maior de desenvolverem a doença. Gente, olha só, 90% daquelas mulheres que têm diabetes gestacional isolado, não diabetes gestacional associado a diabetes 1 ou 2, elas podem ser tratadas apenas com dieta e exercício físico moderado. Pasmem isso, não é necessário utilizar medicações em pacientes diabéticas gestacionais, na maioria das vezes. Só 10 em cada 100 pacientes necessitarão de uso de alguma medicação. A dieta adequada e principalmente atividade física pode ajudar demais. Ali aquela paciente que tem uma glicemia de jejum maior que 92 ou
algum fator de risco, ela deve ser cuidadosamente avaliada e prescrito essas orientações desde o princípio, porque se essa glicemia lá atrás, no comecinho da gestação, ela fica alta, ela pode provocar alterações na formação dos órgãos, principalmente do coração, do sistema nervoso desse bebê, e não ser mais possível que a gente interfira ao longo do desenvolvimento do bebê. Quando a paciente chega gestante por volta de 24 semanas, a gente pede um teste de tolerância oral da glicose. Quem aí já fez esse teste de tolerância oral da glicose? Coloquem aqui para mim. Gente, o teste de tolerância oral da glicose, ele é feito da seguinte forma. Você chega com 24 semanas no laboratório, recebe um líquido doce que contém 75 gramas de destrozol dissolvido nesse líquido doce e você tem 10 minutos no máximo para tomar esse líquido. E não deve ser feito com o uso de Dramin, de substâncias antieméticas, porque isso pode retardar o esvaziamento gástrico. E esse tipo de substância vai ser absorvido pelo intestino e chega até o sangue. Quando chega até o sangue, o seu metabolismo, ele vai quebrar essa glicose, colocar um pouco para dentro da célula e um pouco vai ficar circulante. Depois de 1 hora, a gente dosa a glicemia dessa mulher. Então, a gente dosou lá em jejum, depois de 1 hora vai dosar de novo. E se essa glicemia for maior que 180, já é considerado um diabetes gestacional por 1 hora depois da ingesta do líquido. Se essa glicemia, depois de 2 horas, for maior que 153, também já é uma alteração. Então, no jejum, se a glicemia é maior que 92, 1 hora depois, maior que 180, e 2 horas depois, maior que 153, a gente já tem o diagnóstico de diabetes gestacional com apenas um parâmetro alterado. E esse parâmetro, quanto antes for feito, a gente tem o tempo ali de intervalo para fazer esse teste de 24 a 28 semanas. E quanto antes for feito, melhor vai ser para essa paciente cuidar da saúde dela e do bebê. Por isso a importância da gente sempre fazer com 24 semanas. Doutora, mas eu já tô com mais de 28 semanas. Faça urgentemente se você não fez. A menos que você tenha algum tipo de cirurgia bariátrica que impeça esse tipo de procedimento. Porque algumas pacientes bariátricas, elas não vão receber esse tipo de teste, visto as intercorrências que podem acontecer durante o exame. E a gente tem 2 grandes pilares para tratar o diabetes gestacional. O grande pilar, gente, é uma dieta restrita, uma dieta sem carboidratos. Além disso, exercícios físicos moderados. Tem gente que caminha um quarteirão, que caminha pouco e acha que está fazendo exercício. Claro que já ajuda, mas a gente sabe que o exercício físico, ele tem que ser aquele exercício que a paciente não consegue conversar, que é um exercício que gera uma certa exaustão para o paciente. E na diabetes gestacional é importante que se faça exercício aeróbico associado ao exercício para ganho de massa muscular, que é o anaeróbico, para melhorar o metabolismo mitocondrial. A gente quer que essa mulher ganhe massa magra ali para melhorar a queima dessa glicose também. Então, a dieta associada à atividade física moderada vai ter grande efeito para o tratamento desse diabetes gestacional e melhora da glicemia circulante da mãe, gerando menos complicações no desenvolvimento do bebê. Uma das técnicas que a gente utiliza para aquela paciente que tem uma glicemia alterada é pedir para que a mãe, ela fotografe o prato dela e depois de 1 hora a gente faça uma dosagem do açúcar circulante ali no dedo. Por que depois de 1 hora? Porque, gente, é tão difícil a gente esperar depois de 2 horas, muita gente esquece, então às vezes é muito mais viável que a gente faça 1 hora depois da ingesta alimentar. E naquela foto do prato você vai observar a quantidade de carboidrato simples que foi ali. E a gente não pode esquecer dos lanches, né, que às vezes a gente acha
que está comendo pouco, que almoça só salada e proteína, mas que tem lanches ali no meio do caminho que estão gerando um excesso ainda de carboidratos simples circulantes. E a gente tem que se lembrar que isso também pode complicar o aporte de glicose chegando para o bebê. A Thaís está falando que eu pedi com 8. Geralmente os pacientes com alteração glicêmica, com alteração já na primeira triagem dessa glicemia, a gente fica mais atenta e faz esse teste antecipadamente para provocar um controle o quanto antes para gerar menos intercorrências ali no desenvolvimento do bebê. Glicose de jejum de 100 já é ruim, gente, já é uma glicose altíssima. A glicose de jejum tem que ser no máximo 92, senão ela já significa que tem um metabolismo ruim ali chegando para essa mãe. O metabolismo da glicose está complicado, ela não está conseguindo quebrar esse carboidrato. Mas o fato de uma glicemia alterada de jejum, ela me sugere que eu tenho que iniciar essas propostas de pilares para melhorar o metabolismo. E por que atividade física e por que da dieta? A dieta ela restringe a quantidade de glicose chegando. E a atividade física, ela melhora a captação, ela aumenta proteínas ali no músculo que fazem com que a glicose entre para a mãe, entre dentro da célula da mãe, não fique circulando em excesso. Porque entendam para mim que o excesso de glicose vai passar pela placenta e chegar para esse bebê. Esse excesso de glicose chegando para o bebê, ele gera um aumento da insulina desse bebê, e esse aumento de insulina favorece o depósito e aumento da gordura desse bebê também, o depósito dessa glicose no fígado, nos músculos, e gerando também a lipogênese, que é a formação de gordura para esse bebê. Por isso que os bebês são maiores. E a meta, gente, que nós utilizamos para os pacientes 1 hora depois da alimentação, dessa glicemia, 1 hora depois da alimentação, é que essa glicose seja de no máximo 140. A partir de 140 já é uma intolerância nesse metabolismo aí da glicose. Caso a paciente opte por fazer 2 horas depois, sabe-se que é um pouco mais difícil, que existe um risco maior dela esquecer, mas a glicemia ela deve ser até 120. Bom, uma outra necessidade aqui é da gente fazer, para saber como é feito o diagnóstico, é que a gente entenda qual é a melhor forma de fazer, para a gente fazer o diagnóstico, o melhor exame que nos mostra o diagnóstico do diabetes gestacional. E o melhor exame, além dessa curva glicêmica, é acompanhar a curva de crescimento do percentil desse bebê. Se esse bebê tem aumentos exagerados nessa curva de crescimento, se esse bebê tem uma circunferência abdominal maior que 75% ali do percentil, esse bebê está estocando glicose em excesso no fígado. E esse excesso de glicose estocado no fígado é um sinônimo que tem um aporte chegando em maior quantidade. É um sinônimo que esse bebê está sendo submetido a maior quantidade de calorias. Por isso, o ultrassom ele pode nos ajudar a fazer a triagem do diabetes gestacional também. E a gente tem que entender que existe uma correlação de fetos grandes, né? Fetos que são maiores do que o percentil 75, fetos que chegam até 90%, quando eles têm mais de 28 semanas, que é quando o bebê ele começa a estocar muita glicose, estocar muito açúcar e ele começa a engordar. A gente fala que isso é uma fase de hipertrofia do bebê. E essa fase de hipertrofia, de ganho de peso do bebê, acontece depois de 28 semanas. Antes disso, o açúcar ele também lesa, ele também provoca alterações nesse bebê. E existem alterações epigenéticas, alterações nos genes desse bebê que acontecem durante o desenvolvimento fetal. A gente sabe que vai interferir a formação de todos os órgãos, inclusive do cérebro, alterando as conexões dos dendritos,
que são células ali, que são partes dos neurônios que fazem conexões cerebral. A gente sabe que os bebês filhos de mães diabéticas, eles têm um pouco mais têm mais riscos de hipertensão arterial, diabetes na vida adulta, de alergias, de asma, de alterações do metabolismo e de obesidade também durante a vida adulta. E essas são as sinalizações metabólicas que são consequentes do excesso de glicose que esse bebê ficou submetido durante toda a vida intrauterina dele. A glicose em excesso vai favorecer a formação de tecido adiposo, de tecido de gordura no bebê, o que gera um aumento da circunferência abdominal desse bebê. Por isso, durante o ultrassom, é muito importante que vocês observem qual é a medida da circunferência abdominal. Se essa circunferência está maior que o percentil 75, é sinônimo de que esse bebê está estocando muita glicose no fígado, porque ele recebe muita glicose da mãe. E a gente tem que iniciar imediatamente atitudes para diminuir o excesso de glicose chegando nessa mulher. Durante o primeiro trimestre, existe uma maior captação de glicose por parte da mãe, porque ela está num processo que a gente considera de anabolismo. Ela ajuda, ela faz com que essa glicose fique estocada nos seus tecidos, porque o organismo é muito sábio. O organismo interpreta que lá para o final da gestação, quando o bebê estiver no terceiro trimestre, ele vai necessitar muito dessa glicose circulante para ele ganhar peso, para ele se desenvolver mais. E essa mulher entra em catabolismo, quer dizer, ela começa a queimar esse tecido que foi estocado a glicose para que gere mais açúcar para o bebê. Então, no comecinho ali da gestação, a mulher ganha muito tecido, mais tecido adiposo, ela tem uma reserva maior de glicose. O que acontece é que com o decorrer ali do final do segundo trimestre, a mulher ela altera esse mecanismo, então ela começa a passar a glicose para o bebê, para que esse neném tenha uma hipertrofia, para que ele ganhe gordura, para que ele aumente de peso. Só que durante o diabetes gestacional, isso acontece totalmente descompensado e o bebê recebe muito mais glicose desde o começo ali da gestação. E a gente sabe, gente, que um dos fatores que mais geram essa alteração do excesso de glicose é por causa dessa dieta ocidental. Hoje em dia a gente come muito mal, a gente come lanche, se alimenta rápido, se alimenta de carboidrato simples na maioria das vezes. E isso gera uma quantidade disponível de glicose em maior quantidade. E o que interfere na formação do bebê desde lá dos princípios, né? Desde o comecinho da gestação. Vocês têm que se lembrar que com 24 semanas a placenta ela modifica, ela gera alterações ali na formação, na sinalização do lactogênio placentário, aumentando a resistência insulínica. Isso por causa da modificação que é necessária para que a mãe não estoque mais gordura, a mãe não estoque mais glicogênio, a mãe comece a passar esse glicogênio para o bebê de forma que proteja esse bebê, que ele precisa crescer. Então ela vai, teoricamente, aumentar a quantidade de nutrição para esse bebê no terceiro trimestre. Já as pacientes que sofrem com o diabetes gestacional, elas têm esse mecanismo totalmente alterado, né? O que vocês estão entendendo da live, gente? Existe uma hipótese de que o excesso de açúcar, ele aumenta a guanosina. Essa guanosina, ela regula a migração dos neurônios e ela modifica por causa do excesso de açúcar. Se ela fica bloqueada, esses neurônios eles não ficam com uma migração adequada, o que gera alteração mental nessa criança. Então, quando eu falo ali de excesso de açúcar, eu não estou falando só de um bebezinho gordo, um bebezinho que tem complicações para nascer, com risco de óbito, com risco de hipertensão, de diabetes e de obesidade no futuro. Eu estou falando de uma criança que vai ter alteração no QI. Eu estou falando de uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado na escola. Isso é muito importante que vocês saibam também. 10% de todas as gestantes podem desenvolver o diabetes gestacional, às vezes até uma estatística maior devido ao
ao tipo de vida, de estilo de vida que essa mulher pertença, né? E, bom, a gente tem sempre que fazer um diagnóstico diferencial também, gente, sobre, a gente fala que diabetes, algumas doenças, elas se assemelham ao diabetes, mas não é diabetes, então eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes meu neném tá grande demais, ele tem um perfil de bebê diabético e nenhum dos parâmetros de glicemia foram alterados, eu fiz todos os testes, estava tudo ok, mas por que então que esse bebê pode ser grande demais? Além do perfil genético, que a gente sempre acompanha a curva de crescimento desse bebê, a gente tem que se lembrar que existe também um aporte de grande quantidade de triglicérides, que é uma substância, um tipo de colesterol, que passa em excesso ali pela placenta e pode fazer esse bebê crescer demais. Se esse bebê cresce demais, ele recebe um diagnóstico, a princípio, de um bebê, de uma mãe diabética. Mas a gente tem que lembrar que algumas alterações também podem ser causadoras desse excesso de crescimento do bebê, como o excesso do triglicérides. Então não é só o açúcar, tá? É importante que vocês saibam disso para diferenciar. É muito importante também que a gente entenda que as estratégias preventivas de tratamento, né, de diagnóstico e tratamento, eles incluem a monitorização da glicemia. Por isso a importância dessa mulher fazer o teste do dedo ali, se alimentou, uma hora depois pica o dedo e faz a avaliação da quantidade de açúcar circulante. Por quê? Porque esses bebês, gente, se eles nascem, eles têm muito mais riscos de irem para uma UTI, deles sofrerem de desconforto respiratório, de terem um risco maior de óbito, de terem uma baixa de glicemia importante e morrer depois que nascem, tá? Isso é típico de bebês que são filhos de mães que eram diabéticas. Meninas, coloquem aqui as perguntas de vocês. Deixa eu achar as perguntas aqui que eu tô meio perdida, gente. Bom, durante o ultrassom, além da circunferência abdominal aumentada, a gente percebe que existe uma quantidade maior de líquido circulante. Quando você avalia ali no seu ultrassom e percebe que o ILA, que é a quantidade de líquido amniótico, está maior que 18, que a circunferência abdominal desse bebê está maior do que 75, existe sim o risco de você ter passado pelas fases ali do diagnóstico e ninguém ter observado que você estava com alteração glicêmica e intervindo a tempo. Isso quer dizer o seguinte, gente, que o bebê tá grande, que tem muito líquido circulante, que esse bebê tá com alteração glicêmica também, porque chegou muito aporte de glicose até ele. A gente sabe que o ultrassom ele ajuda bastante nesse diagnóstico também do diabetes gestacional, porque ele avalia os parâmetros do bebê, como está o desenvolvimento deste bebê. E a gente sabe que a mãe que tem muita glicose, ela passa muita glicose para o bebê, ela tem mais, esse bebê forma mais insulina, ele aumenta a quantidade de urina, de diurese, e essa diurese se retrata como aumento do líquido amniótico. Por quê? Porque existe ali uma hiperosmolaridade da urina, que gera uma quantidade maior de xixi chegando para o líquido amniótico. Por isso, se o bebê tem uma circunferência abdominal aumentada, quantidade de líquido aumentado, você tem que ficar preocupado e conversar urgentemente com o seu médico para triar se realmente esse bebê ele não tem ali um excesso de açúcar chegando. E uma das perguntas aqui, a glicose baixa tem que fazer o quê? Primeiro de tudo, o que é glicose baixa? Porque tem gente com glicose de 70 achando que tá baixa. A glicose, gente, às vezes ela tá dentro de um padrão menor, principalmente no começo da gestação, porque tem uma alteração desse metabolismo aí da mãe.
E essa glicose baixa, ela requer cuidados na alimentação, que a gente se alimente com mais frequência, que não exagere na quantidade de carboidratos, porque quando o carboidrato chega ali no seu pâncreas, ele estimula o pâncreas a produzir uma grande quantidade de insulina. Essa grande quantidade de insulina pode fazer a glicose abaixar de uma forma mais rápida, né, gerando a hipoglicemia rebote. Então, essa glicose baixa, ela tem que ser muito bem avaliada para a gente entender se ela gera repercussões para a mãe, como alteração de memória, alteração de vitalidade. Às vezes a mulher desmaia, às vezes a mulher tem mal-estar, lipotímia, né, tontura, alguma coisa, que realmente colabora para esse diagnóstico, mas não é tão frequente e a gente pode fazer sim o controle do excesso de carboidratos, porque às vezes a gente acha que a glicose baixou e é aí que você tem que comer mais, e é bem o contrário, você tem que comer mais fibras, mais verduras, né, mais frutas e diminuir a ingesta de carboidrato e fazer as refeições com menores intervalos, mas mais regulares, porque aí você não dá pico de sobrecarga de glicose estimulando o seu pâncreas. É isso que você tem que fazer, Rose. Obrigada, Neuza. No finalzinho ali do segundo trimestre, a gente tem alterações ali dos mecanismos de regulação da placenta, por isso a alteração dessa expressão do hormônio lactogênio placentário, gerando um aumento da resistência insulínica, que gera um risco maior de diabetes. Vocês já se perguntaram por que é com 24 semanas que a gente faz esse teste? A Lucinha disse que teve diabetes no 8º mês de gestação, tratou com dieta e deu tudo certo. Por quê? Porque é o pilar que tem assim um grande resultado. Diabetes é tratado principalmente com dieta e exercício físico moderado, exercício que é associado aeróbico e aumento de ganho de massa muscular, que é o anaeróbico. Para quê? Para melhorar o aporte de glicose para dentro da célula da mãe e não circulante ali nos vasos sanguíneos. Deixa eu ver quais são as perguntas de vocês. Vai engordar mais do que já é e nunca mais vai voltar ao peso normal. Quem come carboidrato, gente, geralmente é bem isso mesmo. Se a gente vai aumentando o aporte ali de glicose, no começo, no primeiro trimestre, esse excesso de glicose ele fica estocado na forma de gordura. E essa gordura, ela tem um único objetivo, para chegar lá no final da gestação, você passar essa glicose para o bebê. É no final da gestação. Vocês já perceberam que no final da gravidez a gente tem um calorão, a gente sente um desconforto, né? Tudo tá quente, tá todo mundo de blusa de frio, só você lá sentindo que tá um clima ótimo, ameno. Por quê? Porque aumenta o metabolismo, porque a mãe começa a quebrar esse estoque que ela reservou durante tanto tempo para passar para o bebê. Esse é o segredo. A natureza é muito sábia. Ela guarda no começo para passar no final. Mas o excesso, ela não consegue só guardar, ela passa para o bebê. A glicose tem livre passagem pela placenta. E infelizmente o bebê, com esse excesso de glicose chegando, ele produz mais insulina e a insulina estimula o receptor do fator de crescimento, fazendo esse bebê ficar muito grande. E o engraçado é a ignorância das pessoas que acham que bebês grandes são bebês bonitos, são bebês saudáveis, mas são bebês, gente, extremamente fracos. São bebês que tiveram alteração no metabolismo, no desenvolvimento da fisiologia, que esses órgãos não estão perfeitamente desenvolvidos. Toda criança ali que está sendo gerada num ambiente de
excesso de glicose dessa mãe diabética, a gente tem que fazer um estudo da área cardíaca desse bebê com o eco fetal para saber até que ponto que interferiu na formação do coraçãozinho desse bebê. Mesmo aqueles bebês perfeitos, sem nenhuma complicação morfológica nos exames de ultrassom, eles também têm alteração de função desses órgãos e, pasmem, tem riscos maiores de doenças no futuro. É o que a gente fala que nós somos o reflexo do que aconteceu na nossa gestação. Então, pacientes às vezes diabéticas, com obesidade, hipertensão, pacientes que têm dificuldade de aprendizado, com QI rebaixado, isso tudo pode ter sido consequência lá atrás de um excesso de glicose, né? De uma mãe super protetora, uma mãe que super valorizava uma alimentação calórica, que achava que um bebê grande que era um bebê saudável. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente sabe que o bebê exposto a maior quantidade desse açúcar tem mais prejuízos e complicações, inclusive com o risco de óbito, que é muito difícil para um casal, né? Então, Adna, esse calorão você sabe muito bem, porque você já está perto do parto. Então, esse calor é um reflexo do quê? Do metabolismo exagerado. Você está em catabolismo, que é o excesso, é como se você estivesse queimando todo aquele estoque de gordura e de substâncias que você deixou aí dentro do músculo e do fígado. E esse estoque vai ser queimado para gerar mais energia e para provocar um crescimento maior do bebê. É por isso que é no final da gestação que o bebê engorda. Toda mãe ali no começo fica preocupada que a barriga está pequena, que a barriga ainda não apontou, que todo mundo fala que ela não está grávida porque a barriga não é condizente. Mas é no final da gestação que o bebê ganha peso. Então, nascer de 35 semanas com 4 quilos é alguma coisa que estava gerando um excesso de aporte calórico para você, Adna. Isso realmente é um risco maior da sua mãe ter tido uma diabetes gestacional, né? Então, hoje eu queria falar um pouco disso com vocês. Se vocês tiverem dúvidas e se quiserem deixar aqui nos comentários perguntas sobre diabetes gestacional, gente, não me mande lá no privado, eu não olho, tá? São várias mensagens que a gente recebe e lá no privado é muito mais difícil. Então, deixem aqui, ó, nos comentários que eu vou salvar a live e depois vou responder uma por uma das suas perguntas, ok? Obrigada por vocês estarem aqui participando comigo. Espero que a maioria de vocês tenha entendido bastante sobre as explicações de como o excesso de açúcar pode prejudicar a vida do seu filho no futuro. Boa noite, gente!